Bom, assim a gente também compartilha com vocês um texto que ainda não foi publicado, depois logo que ele sair no prefácio, sair na revista, a gente pode compartilhar. E a gente vai fazer esse gesto de leitura de um texto, mas como mais uma provocação para todos nós nessa relação com o mesa de trabalho. Afinal, ler e escrever fazem parte dos gestos da universidade, né? Gestos com os quais a gente precisa inventar uma espécie de não familiaridade desde dentro dessa familiaridade, né? Assim. Bioluminescências. Nossa, fizeram tão pequenininho aqui. Pois poderia ser que a imagem fosse do reino animal. É sem dúvida muito certo. Remete ao profundo mecanismo da memória de espécie. E a memória de espécie é algo comum entre todas as espécies, incluindo a espécie humana, dele menino. Bergson nos lembra que somos imagens entre imagens. Bergson nos lembra que somos imagens entre imagens, e Deligny nos reitera que fazemos parte do mesmo reino que elas. Só podemos, então, conceber o cinema como uma etologia poética, uma arte e uma ciência dos afetos, dos encontros entre os corpos mais heterogêneos. Fazer cinema como uma praxis simpoética, que, imanente à própria vida, não tem fim nem começo, mas é puro meio que a faz proliferar. Isto é, cinema como um processo generativo, onde o filme, como objeto acabado, já não tem lugar. Só se passa com a vida, e não pode se passar só pelo celuloide, pela tela, mas por qualquer superfície de contato onde as sonoridades e visualidades possam se tramar, por onde suas intensidades, que vão além do audível e do visível, possam se compor e recompor, dobrar e desdobrar como matéria-prima da vida. A escrita e a folha de papel, como superfície de passagem, já são um modo de fazer cinema, como processo generativo de vida, de modos de existência inorgânicos que conseguem respirar no papel. Um pensamento cinema que vai avançando por interseções de interseções. Heterogêneses, onde é imperativo afirmar o encontro com tudo aquilo que nos dê mais intimidade com o mundo e com a vida. Que instaure uma vibração constante de toque vital. É por isso que esta etologia poética se desdobra inevitável e simultaneamente em uma bioquímico-física e uma cinematografia. Dobras oscilantes e embrincadas onde a ciência e a arte se encontram transversalmente para fazer proliferar no papel a fulguração de uma vida nova que aqui chamamos de bioluminescências. Este fazer cinema como etologia poética inorgânica entende que o encontro catalisa sempre reações imprevisíveis nos materiais, já e ainda a serem formados. Exige uma sensibilidade, uma atenção, uma sensualidade para o gesto, mesmo de reunir, de compor. Assim, esta ciência-arte não trata de acionar um corpo de materiais já definidos de antemão, como se disséssemos metalurgia e daí já nos colocássemos sempre o problema dos metais e ligas, da extração e produção, da oxidação e fundição. Há uma variedade de pedaços muito distintos, combinados de muitas maneiras, que passam pela biofísico-química e o cinematógrafo. Abrindo fluxos para a praxis imanente de fazer cinema nas mais diversas superfícies. Praxis que, como a metalurgia, abrem em seu conjunto finito uma infinidade de combinatórios problemas e variáveis, multiplicando ao mesmo tempo seus materiais, suas derivadas, suas ferramentas e procedimentos. Uma modulação de formas metaestáveis que inventam seus próprios meios de insistir na vida a cada passo e onde, por exemplo, para fazer avançar as sonoridades e visualidades, as intensidades que carregam o toque vital, não é mais preciso uma câmera, mas uma enzima. Esta etologia poética, que é uma heterogênese, que é uma simpoiese, não se faz pela interseção de reinos ou conjuntos fechados, pré-formados, determinados e isolados. Habitamos o mesmo plano vital que as imagens. Já somos complexos de relações porosos, já somos interseções de conjuntos derivados de distintos movimentos. Isto é nossa praxis como potência de encontro, como problema caleidoscópico que faz aparecer entre sonoridades e visualidades multidimensionalidades e multirrelacionalidades em transmutação constante, como nos convoca Luiz Orlandi.
Pensamento cinema como um perpétuo laboratório de conversação interestelar, como potência de cintilar, de nascença de bioluminescências, onde a matéria cinema não só carrega aluros de prata, mas também partículas cósmicas, que a todo tempo querem a força espiritual do encontro como gerador de colapsos nas nuvens de materiais já formados e lógicas já dadas, de onde talvez nasça uma estrela, mas também uma explosão cromática e solar. Falamos aqui de um fazer cinema que faz o movimento por cada lance compor uma nova ecologia de emissões e disseminações, para usar uma expressão do Pelbar, da luz, da vida, das bioluminescências, que encontram superfícies de contato e proliferação numa película de celuloide, numa tela, em cristais, raios e estrelas, no tecido das águas vivas, insetos e fungos, na composição das bactérias e também na superfície do papel, com a escrita. Toda uma produção de luz, de vida, de potência cinema de outra natureza. Uma produção menor, muitas vezes inútil, muitas vezes relacionada com mecanismos de sobrevivência que envolvem várias operações que visam tornar-se suscetível ao ataque e devoração, ou vulnerável à interação. Um estar disponível à experimentação de um estar junto que abre uma variação de espectros intensados. Compartilhamos uma mesma memória de espécie com as imagens, com as sonoridades e visualidades. Fazemos parte de uma mesma coevolução, onde o vivo que passa por elas e por nós lembra-nos que essa coevolução é a história da nossa mútua disposição como corpos orgânicos, os nossos, e inorgânicos, os delas. Aqui um pouco maior e impessoal, o da luz viva, de uma vida-luz imanente a nós, possa proliferar infinitamente, ilimitadamente. Corpos orgânicos e inorgânicos compartilham uma mesma lembrança e sonho. Sermos menores o suficiente para esquecermos o nosso nome, para que a nossa vida seja a passagem da vida-luz. Não vemos para perceber o mundo. O ver independe de um quem, seja este humano ou não. O ver é um acontecimento onde o povo da luz pode existir. Vemos doando nossos olhos, assim como as imagens se doam, para sermos superfícies onde esse mundo, outro povo da luz, que não está aí, que não está dado, mas que brota sem fim, se compõe devorando as nossas partes. O mundo do povo da luz reclama nossos olhos, reclama as imagens, reclama tudo aquilo que é visível, pois esse é o seu corpo. Não vemos para perceber o mundo nos pede para ver, para que ele mesmo possa se perceber, para que ele possa se dizer bioluminescência. Só nos cabe ser operadores anônimos de um corpo pensamento cinema que dispõe tudo de si, que se diz idiota em um devir xamânico das ciências, para ser hospedeiro, para ser digno de uma gravidez inorgânica, onde nossos próprios corpos são gestados pela luz. Nossa memória de espécie não nos deixa esquecer que é a luz que gesta os seres, relações entre eles, entre reinos e tempos, e não os seres que produzem a luz. Finalmente, ela nos lembra que somos filhos das bioluminescências e não o contrário. Compor um corpo, pensamento, cinema, como faz Stan Brakhage em seu filme Dog Star Man, onde ser digno de ser descendente das bioluminescências é acolher esse parentesco orgânico e inorgânico, humano e inumano, que faz com que compartilhemos com as imagens o mesmo filo, onde todos somos organismos superfícies que não passam de substratos para que a luz, a vida, se intensifique e siga variando. É o que vemos quando o próprio corpo do cineasta confunde-se com uma montanha, mas também com uma explosão solar no devido das imagens, no proliferar das variações lumínicas. Substratos que iluminam, para um cientista, luciferinas, superfícies cuja variação ao nível micro pareceria restrita à multiplicidade molecular do substrato, a luciferina, e seu modo de relação com a enzima, a luciferase, com raros casos de existência de mais de uma enzima ou ainda simbiose entre seres como as bactérias e os peixes. Substratos que iluminam ilimitadamente para um devir xamânico das ciências e moderatos luciferinas, isto é, quando desaparece um diferencial de escala entre o nível macro e micro e o potencial molecular do substrato é da escala do próprio organismo. Organismos superfícies, fractais orgânicos e inorgânicos luciferantes, que nos deixam afirmar que é no nível dos organismos que se abre um amplo espectro de variação.
Insistindo num devir xamânico das ciências, a ciência que se aliaria a este novo nosso corpo, pensamento, cinema, imanente como as próprias bioluminescências, se oporia radicalmente às lógicas teleológicas de percepção arborescentes, genealógicas e cronológicas, finalmente antropomórficas. Quando do que se trata ao sermos filhos das bioluminescências, é de avançar na vida, inventando uma nova lógica a cada vez, dando a sentir a intensa renúncia a uma clareza de propósitos e o caráter de experimentação que atravessa esse fenômeno vital, que poderíamos chamar de luciferomórfico. A luz-vida, como dobra vital do cosmos, colocando todos os planos em conexão, como se não parassem de se afetar infinitamente, criando canais de passagem súbitos entre níveis, alterando de repente os planos já existentes, incessantemente rompendo de modo inesperado com a clareza dos supostos limites. A neve da montanha de Dog-Star-Man, penetrando as entranhas de um corpo, fazendo com que a intensidade do vermelho do sangue se derrame em pura variação cromática que nos conecta com as estrelas. Uma independência e autonomia das bioluminescências que intriga as teorias evolutivas, já que elas podem aparecer em qualquer lugar, em qualquer ser. Uma intriga inexistente para o devir xamânico das ciências, que não tem medo a acolher a memória da espécie que nos faz lembrar que nossa existência é só possível por sermos passagens para a nossa mãe dobra vital, as bioluminescências. A nascença de uma criança, no filme de Brackett, cujo fluxo vital caminha nos passos e quedas de um corpo que tenta subir uma montanha, na insistência de um cachorro em estar junto, no brancor do inverno que se funde com o leite materno. Todos os planos em conexão, as bioluminescências em proliferação, e ao mesmo tempo, como uma explosão solar, podem desaparecer sem explicação. Uma percepção de que se a luz não viesse dessa maneira, como pensam os próprios biólogos, certamente viria e virá de outra maneira. A cada alunação eu me serpenteio, sou epistemológica. Uma luz cuja capacidade de nascer independe de qualquer organismo, substrato, meio, e que se agita e afirma como explosão de pura energia vital, liberação de uma memória cósmica da matéria. E insiste a pergunta por sermos dignos desses movimentos coletivos criadores de luz, por como sermos dignos de sermos esses filhos das bioluminescências. Lembrança que não resulta nem da inteligência, nem do sentimento, nem da recognição ou da previsibilidade, mas sim da pura intensificação dos corpos a partir de uma experimentação de uma arte, uma ciência menores, de uma etologia poética que diz do risco de um estar junto num movimento de inovação e diferenciação contínua. Disse as bioluminescências, um fenômeno raro, que se oferece a poucos, que surge lá onde a escuridão cai sobre a noite da Terra. Na noite dos tempos, na intimidade das florestas e oceanos. Disse a possibilidade de um mundo luciferomórfico. Lá onde cessa o regime dominante da luz branca, urbana, ocidental, útil e antropomórfica. Para um biólogo multidimensional, com sua memória de espécie, é fácil lembrar que elas, as bioluminescências, estão em todo lugar. São imanentes à própria vida. Ele, de fato, já é uma bioluminescência como o cineasta Stan Brakhage e seus desdobramentos inorgânicos em energia e variação imagética. Uma biologia humana demais é que só consegue ter lembranças orgânicas. Dirá que essa luz seria existente apenas entre os seres inferiores ou invertebrados, sendo os peixes as únicas exceções entre os vertebrados. Mas a força vital luciferante vaza e hoje os biólogos, entre aspas, podem afirmar que as bioluminescências ocorrem em todas as células, nos processos de produção de energia sob intensidades diminutas, inframicroscópicas, excepcionalmente fracas, tornando sua percepção quase impossível. Mesmo assim, no gesto vertiginoso da etologia poética de Brakhage, um biólogo cineasta multidimensional, é visível graças à câmera fractal e caleidoscópica, que entra na matéria até devir imperceptível. Juntando o impensado, fazendo de cada sonoridade e visualidade a possibilidade de intensificar tanto a força luciferante imagética, como para que as bioluminescências explodam na nascença de uma estrela, de uma pura energia em constante gestação. Nas mãos de um biólogo cineasta multidimensional como Brakhage, um instrumento de medição que é a câmera se torna um instrumento de falsificação, um portal multidimensional,
A câmera desmede este mundo, o devora e abre passagens para outros. Ela se faz útero para as bioluminescências. Uma câmera aberrante que inventa verdades com técnicas como montagem em câmera, montagem rápida de panorâmicas, colagem, exposição múltipla, arriscada, pintura sobre celuloide, entre tantas outras que dão consistência a essa etologia poética singular. Escutamos a luz e jogamos ao vento a pergunta: e se abríssemos tantos outros instrumentos de medição, radiotelescópicos, microscópicos eletrônicos a essas lógicas aberrantes? Quantos outros povos, além dos povos da luz, se fariam presentes? Nosso filo bioluminescente faz com que sejamos constelações em constante oscilação. Cada ser, um oceano estelar em eterna variação, cuja percepção pede passagem constante, mas só se torna visível quando se faz do corpo, tela, papel, escrita, pensamento, uma mesa de trabalho espiritual. As mesas de trabalho são espaços móveis e horizontais que dispõem nossos corpos num plano achatado, onde conceitos, ideias, materiais, saberes, no sentido de uma espécie de know-how, ganham uma dimensão de infância, de ser idiota. Mesas que neutralizam qualquer vontade de instrumentalizar a matéria e que por isso abrem nela uma dimensão espiritual, uma dimensão de imanência com a vida mesma. Mesas que se propõem fazer proliferar a matéria como heterogêneses que ganham consistência em campos críticos para o pensamento e a vida. Este proliferar, este continuar, quebra qualquer possibilidade de uma lógica de meios para um fim. A mesa de trabalho espiritual que propomos é ao mesmo tempo uma mesa de montagem e um plano de assemblagens anímicos e poderia ser pensado como um pragmatismo radical espiritual, como uma pragmática que radicaliza a potência das técnicas em favor da vida. Técnicas que se alimentam de tudo aquilo que as fazem porosas, frágeis e nos fazem ganhar intimidade com a matéria, com o mundo, com o cosmos. Uma mesa que não pretende trazer à luz o segredo, mas tornar-nos dignos do segredo, de acolher o mistério de uma percepção possível apenas nessas composições e pensamentos que se gestam no plano luminoso da imanência, para pensar com delícia. No plano onde somos corpos de corpos que se enlaçam pelo afeto de uma mesma lembrança. Nossos gêneros podem ser humano e magéticos, mas a nossa potência de devir, de ser, é bioluminescente. Um mistério que vibra nas passagens de Dogstar Moon, na avalanche, na cascata, que são as suas imagens. Sermos dignos da vida-luz, sabendo que não podemos esperar a chegada de um acontecimento raro, que podemos perceber ao ler a Fera na Selva, numa cuidada edição da Kozak Naif, que eu não sei se vocês conhecem, onde entrar no universo do Henry James é também uma experiência de vertigem e variação lumínica. Sermos dignos da vida-luz, sabendo que não podemos esperar a chegada desse acontecimento raro, sabendo que a vida-luz, que dá corpo às bioluminescências, já é esse acontecimento raro que acontece todo dia, em todo lugar, que explode estrela e lucifera sem parar, pedindo passagem, vazando a superfície da tela, do papel, da vida. Luz-vida que nos torna pura abertura ao mínimo brilho que se oferece a todo tempo na matéria expectante. Um brilho sempre contingente, interrompido, incerto, descontínuo, que muda constantemente de direção e motivo, desobedecendo qualquer ordenamento, escapando ao julgamento. Um brilho vivo, intermitente e desmedido. Um brilho que comunica, passa, contamina, que varia, é potência de fragmento, de instabilidade, de desassossego. A avalanche de Bracket continua, arrasta, o celuloide pisca, se acaba, se arranha. A superfície se gasta, passa, a exuberância da cor, da luz avança. Constelações moleculares se devoram, o brilho volta, não se cansa. Sua força avalanche habitando modos de existência oscilantes, acoplamentos reversíveis entre um grupamento molecular visual e um som enzimático, que cintilam um resplendor em que nada se impõe, mas tudo se dispõe ao mesmo tempo. Uma luz artesã que rastreia fendas por onde podem explodir os pontos críticos que geram uma lucidez de outra natureza. Seguir a luz, não os organismos. Ver os diferentes modos de reduzir, existir, expressos em frequências, cores, velocidades, temperaturas, onde nenhum comportamento uniforme interessa. É a transmutação dos seres, paisagens, uns nos outros, num abrir e fechar dos olhos. São as aparições inesperadas nas montagens, com passagens súbitas e abruptas. Seres que em um átimo de segundo acendem toda a sua luz, doam toda a sua vida num só instante,
na maioria das vezes sem se oferecerem a qualquer reconhecimento posterior. Um brotar de um corpo-pensamento-cinema que confia nos lampejos, uma escrita que abre um novo campo de possibilidades. O que erupciona é uma percepção que é preciso se entregar, dar tudo, para que o novo fulgure, mesmo que ele não dure apenas alguns segundos. Uma fé de que é preciso tirar da ocasião o melhor, abrir a boca e devorar, e ficar com o que interessa, pois que a vida acontece independente de nós, do que vemos, dizemos e ouvimos. A vida nos intervala. A montanha, a explosão solar, a vibração cromática, a música inaudível de Doug Starner nos fazem lembrar que somos só esse vácuo entre um brilho e outro. Todo o problema da vida rebrilha, diz de um rebrilhar, instante eterno do acontecimento, de como as bioluminescências podem passar. Passar por formas, por organismos, mas estão em todo lugar. São devoração constante de mundo, transa entre mundos, entre reinos. Corpos de corpos, tecido contra a natureza, tecido luciferante e fotogênico, que prolifera por ligações e terminações nervosas inorgânicas, que conectam as mais impensadas superfícies. Excitações e explosões que, em nome de uma vida cósmica, ligam o inverno dos bosques no alto das montanhas de Doug Starner com algas que rebrilham enquanto essa escrita acontece. Algas microscópicas que dão a ver a transa incessante entre o mar e as estrelas. Encontros entre reinos, entre o orgânico e o inorgânico, entre o animal, o vegetal e o mineral. Biosferas, noosferas que se emaranham entre papel, tinta, tela e filme. Corpos micélicos frutificando armadilhas de luz para celebrar encontros entre o ar, a água e a terra, entre a madeira, a larva e a mosca. Toda uma ecologia da luz em que um cede o brilho ao outro. E ceder o brilho não é representar o outro, evidenciar suas características e propriedades, mas dar ao outro uma visibilidade, uma sonoridade sempre outras. Os minúsculos camarões, o mirrotaro, devêm diamantes azuis e fazem aparecer as pedras que choram. Um não apaga o outro, não fere o que Leibniz define como sentimentos estabelecidos. Nos interessa o modo como a filósofa Stanguès submete o seu pensamento escrito com as ciências ao problema da restrição leibniziana, que é de respeitar os sentimentos estabelecidos. Movimento que exige não obstruir os devidos com choques, escândalos e julgamentos, antes investir em movimentos que liguem a verdade e o dever. Esses sentimentos estabelecidos talvez atraiam, excitem, seduzam, devorem, mas devorar nunca é apagar, antes decompor verdades em devires, transmutar formas em forças, tristezas em alegrias. Toda uma série de possibilidades de existência e proliferação de vida que podem ganhar expressão na etologia poética que intervala esta escrita, no devir xamânico das ciências que dá lugar a biólogos cineastas multidimensionais, a uma ciência menor que se alia com tudo aquilo que cria, algo favorável ao encontro das imoderatas luciferinas e das luciferases, para além de qualquer condição biológica já pensada. Falamos não de tecidos biológicos, mas de tecidos cosmogenéticos que vão sendo emanados por um corpo-pensamento-cinema só compreensível por uma ciência nômade, cujos grãos de loucura abrem campos de metamorfose e criação pura. Um corpo-pensamento que não está à luz das possibilidades, mas que faz da luz mesma todo um outro mundo possível. Uma luz que cria todo um campo perceptivo novo para seres em relações nunca vistas, que insistem em ligar o céu e a terra, em conectar o mais distante e o mais próximo, em subverter o em cima e o embaixo. Não sabemos quando o fluxo do filme de Brackett começou, só sabemos que o rosto de uma criança recém-nascida está do lado das estrelas e arde com a mesma intensidade que uma explosão cromática ou do sol. Só sabemos que uma caminhada na neve pode desmoronar toda a nossa percepção e nos abismar em pura vibração. O que se percebe é sempre uma transa cósmica, abrindo um pensamento-cinema que não se satisfaz estando preso à ideia da vida orgânica, mas antes persegue as potências frágeis de uma vida não orgânica, de um certo ponto de vista da própria luz. Ponto de vista que só nasce ao morrerem os olhos, tal como nos conta o xamã Davi Copenau, ao dizer que é preciso fazer para ser digno do encontro com os ancestrais animais, com os minúsculos e luminosos chapiri.
Logo, não é um ponto de vista sobre o mundo, a luz iluminando o mundo ou partes dele e revelando coisas e seres já dados. Mas antes, as passagens de mundos feito ondas, fluxos luminosos, pelos pontos seres transformados em meras passagens, buracos, túneis. Um ponto de vista esvaziado da função espectador, livre de toda representação. Percepções que são visões, visagens, criadoras de mundos, que ultrapassam os sentidos, a consciência, que escutam o canto chamaneante do mundo. Uma percepção cosmogenética que não encontra o mundo já dado de cada espécie, mas a fulguração do que nasce a cada tempo. A mesma espécie tornada em multiplicidade de relações que se inventam a cada instante. Todo um laboratório perceptivo voltado à ritmicidade da evidência no lugar da harmonia da evidência. A variação e ao movimento ao invés da imobilidade das formas e fixidez das propriedades. Um protocolo de experimentação, um protocolo de estar junto, de ser fiel aos nossos ancestrais, à nossa mãe dobra vital, às bioluminescências, cujos procedimentos que dão existência real ao povo da luz, entre ciências e artes, passam pela intensificação do delírio, do sonho, da alucinação, da sonolência que antecede ou precede o sono verdadeiro, da visão possível apenas de olhos fechados. Visão de um devir xamânico das ciências, onde se aprende a compor e manter em pé um corpo, pensamento, cinema, que se diz da casa das bioluminescências do povo da luz, que se diz escrita, filme, coxa de retalhos cósmicos, que se diz tecido, onde luciferar é agir em espírito e acolher o chapirimu. Nós fizemos uma tentativa de acolher o chapirimu, que é agir em espírito, uma noção que está no livro do Copenau, num pequeno curta que a gente vai apresentar. Bom, esse acolher o espírito que abre uma visão anterior ao homem, uma visão que pode passar por nós, mas que só pertence à vida-luz. Fechar os olhos, piscar sobre este texto e sentir os rebrilhos que escoam entre as palavras. Deixar-se arrastar pelo delírio. Sentir como essa escrita se move, brilha, como o papel se monta, se dobra, como ler e escrever engendra visualidades e sonoridades. Como uma filha das bioluminescências se faz filme nesse intervalo, nesse texto vácuo, fenda, lembrança de uma espécie que se reinventa a cada gesto, que emerge de restos humanos e imagéticos, de restos bióticos e cinematográficos, de restos inorgânicos, de grafias entre artes e ciências.